Rapaz, isso é muito sério, né? Eu não sou um conspiracionista, tu é? Olha, um pouco. É um pouco. Pô, tu falou que era infantaria, meu irmão. Infantaria Também, é pronto né? emprego, né, cara? A gente é do pronto emprego, concorda, né? Com certeza. Não é isso, né? Deu ruim, chama infantaria. Sempre prontos. Não, sempre pronto pro combate, né? Então, né, as alocubações, né, a gente deixa pra turma da engenharia, né? Assim, Verdade. ok? Infantaria, meu irmão, é pão, pão, queijo, queijo, né? É isso E aí. vamos fazer o que tem que ser feito, né? Mas, na realidade, o que acontece é o seguinte, é estranho você ter o pum do boi, o arroto do boi, né, sendo considerado o problema do ecossistema. Sim. E eu fiz uma pergunta à IA, e você gosta de fazer essas perguntinhas. Tu pergunta onde é que foi a energia liberada da Primeira Guerra, da Segunda Grande Guerra, a bombas que foram explodidas, né, nos desertos, aquilo que eles explodiram dentro d'água, e agora as guerras dos últimos 20 anos. Aonde está essa energia, já que essa energia não sai do planeta? E aí? Fisicamente, você cria uma contaminação energética, uma saturação, ok? Isso vai alterar as funções neurológicas das pessoas. E essa energia, ela não se dissipa? Não, porque Não? não tem como sair do planeta, né? Tem um domo, Sim. não tem um campo eletromagnético, Sim. não tem a frequência Schumann, Sim. né? Nós não estamos envolvidos por um domo. Então, tudo que acontece aqui fica aqui. Inclusive, o que foi dito há 3.000 anos atrás, os caras já andaram pegando informação em cima da atmosfera, cara. E aí onde se encaixa isso com o lance do arroto dos bois, por exemplo? Aí é top. No momento em que você tem, né, a demanda de carne, né, Tá. e que ela seria importantíssima para o cérebro humano, se o indivíduo ele é contaminado pelo bendito do estrela, ele já não pode comer esse tipo de proteína. Sobra para ele o quê? A carne sintética, Certo. e a comidinha, a farinhazinha de inseto com a proteína de inseto, né? A JBS hoje, né, ela tem a maior indústria da Europa em Madrid, que está sendo feito de carne sintética, e no Brasil, aqui em Floripa, está sendo feito também por conta disso. Então, você não vai comer mais o boi, mas você vai ter a proteína que nós estamos produzindo sinteticamente, que você vai botar isso dentro da tua microbiota intestinal, que vai provocar uma epigenética em você. Meu Deus! O que é essa epigenética para o pessoal A entender? epigenética é todo o processo de transformação e adaptação frente às intercorrências que você é submetido Certo. ao longo de toda a tua vida. Então, né, a ação eletromagnética, né? Nós estamos gerando epigenética, né? Processos da água, epigenética, alimentar, epigenética. Certo. Então, a epigenética, ela atua diretamente sobre a tua genética. Então, exemplo, você tem propensão a ter um Nephilim dentro de você. Meu Deus! E o Nephilim quer acabar contigo. Jesus! Mas se você no campo epigenético Só tiver... pra galera entender, o Nephilim seria um câncer. Um câncer, é o Tá. caranguejo turbo, né? Exatamente. Que inclusive tá arrebentando a galera Sim. em tempo tão rápido que a turma não consegue nem entrar com a quimio e a radioterapia, cara. É. Eu perdi, inclusive, um sócio meu, né? Sim. Que eu já fui dono de rede de churrascaria, eu já mexi com um monte de coisa. Sim. Só não mexi com arma, droga e prostituição. Arma só no quartel, né? Que bom, né? Mas o resto, a gente trabalhou com um monte de coisa. Sim. E aí, eu perdi um sócio justamente em cima de um câncer fulminante. Sim. O troço se apresentou em 10 dias, matou o cara, bicho. Os caras, quando tentaram reagir, já era tarde demais. E agora ainda temos o problema da pneumonia branca, que também está arrebentando a galera em 2, 3 dias. Quando o cara descobre a pneumonia, já vai para passar para a eternidade. Tudo isso está ligado a uma perda de imunidade. A tua capacidade de resistir, ela está combalida. De 2020 para cá ficou um pouquinho pior, o que já não era bom. Sim. Na realidade, a gente tem que voltar aos anos 80, porque 80 mudaram o tratamento da água, né? E a água passou a ter 2 elementos químicos ali, entre eles o flúor, que está provado que causa dano à glândula pineal, Sim. que é quem controla a cascata de hormonal. Então, já deu ruim ali. Ok,
milagre. Mudaram a alimentação também. Chegou a alimentação trans. Lembra disso? Sim. Alimentação trans a partir de 80. Coincidentemente ou não, em 60 tivemos outro problema grave, que foi os anticoncepcionais baseados no bendito, né, hormônio da égua. Então, nós temos o problema, né, de 60, quando eles entraram com o hormônio da égua, né, e aí as filhas e filhos que passaram a nascer começaram a manifestar problemas psicossomáticos. Certo. Nós temos uma gama de problemas que surgem a partir de 60 e outros tantos que aparecem a partir dos anos 80. Tá. E agora, na alfa, nós temos uma explosão de neurodivergentes. Então, para cada 10 alfa, né, que estão nascendo aí, a gente vai encontrar fácil aí 3, 4, 5 já dentro do perfil neurodivergente. O perfil neurodivergente seriam pessoas com TDAH, por exemplo, pessoas com problemas... Autismo, né? O processo de Espectros. autismo, né? Em cima disso. Tem aumentado bastante, né? É, realmente. O Tem várias americano, teorias, o americano, né, botou na conta, né, de agrotóxico no primeiro eu vi essa momento, história. né, e aí depois os caras já começaram a mudar, já estão chegando à conclusão que até a internet, né, interfere, né, diretamente se a mãe ficar fazendo uso, né, ao longo do processo gestacional. Sim. Mas a grande verdade é que esse é um gene que ele voltou depois do ocorrido em 536 DC, naquele período da escuridão. O que aconteceu lá? Não, aconteceu algo incrível, né? Nós hoje temos todos, né, receio dos 3 dias de escuridão. Em 536, começou 18 meses de escuridão no hemisfério norte. Foi noite durante 18 meses. É mesmo? Mas Caramba. Foi que muito desencadeou sério. essa... Não, isso desencadeou o seguinte, né? Trauma psíquico, porque tu E imagina. a gente tem relato histórico disso. Total. Só que isso não foi ensinado para mim na escola, talvez Vilela não tenha visto isso, você também não. Também não. Eu descobri isso tem pouco mais de 8 meses atrás, fazendo pesquisas, Sim. porque eu queria entender o porquê que a turma, né, estava tratando a neurodivergência de um jeito A e eu percebia que tinha que ser tratado de um jeito B. Certo. E aí, entre A e B, eu resolvi fazer o quê? Pesquisa. E Sim. aí eu fui atrás. Falei, cara, isso tem que ter uma origem, tem que ter uma origem, tem que ter uma origem. Resultado, apareceu 536 diante de mim. E aí, quando eu olhei aquilo, falei, cara, deixa eu ver isso com mais carinho. Quando eu fui levantar com mais carinho, eu levantei o seguinte, né? 18 meses de escuridão, deu ruim na glândula pineal. Ponto 1. Além do problema da glândula pineal, você tem o problema do trauma. Situação 2, epigenética em curso. Certo. Você teve a contaminação de metais pesados, Sim. olha só, e do flúor vulcânico. Resultado, teve uma turma que morreu de fome, outra turma morreu de frio, né? Aquele bolo doido, e a turma sobreviveu. Ser humano, capacidade adaptativa. Hemisfério norte, os caras se adaptaram. Beleza. O que acontece logo em seguida? Você tem uma igreja católica apostólica romana, de um jeito, antes de 536, e tu tem uma outra igreja depois de 536, no relato de santos e santas e de milagres. Certo. Olha só. Então, os sobreviventes, eles entraram no nível de produção de humanos que estavam agora com a experiência do ocorrido em 536. Tá. Resultado desse terreno biológico que foi exposto a esse laboratório vulcânico é que começaram a aparecer pessoas com paranormalidade, pessoas que praticavam telecinese, que praticavam telepatia, que tinham visão do infravermelho e que tinham a escuta dos cães e que conseguiam ouvir o bendito campo mórfico coletivo. Ok? Certo. Resultado, quando isso acontecia dentro da igreja, dos muros, dos nobres, esses caras eram santos. Do lado de fora, bruxos, Sim. feiticeiros, feiticeiras, né? E magos, magas em cima disso aí. A alquimia começa a ser praticada com força dentro dos mosteiros, tanto masculinos quanto femininos. Santa Edgard.
É só olhar lá, ok? Então a gente vai encontrar cerveja. Cerveja foi produzida pelos monges como remédio, inclusive, ok? Então os caras começaram a produzir bebidas alquímicas, ok? Com base em fitoterápicos, que hoje tem uma galera que discute o que é ciência ancestral do que é pseudociência. Meu Deus! Né? Nós temos que lembrar que ciência, como eles dizem, é a ciência que disse que eu não podia comer ovo, que eu não podia comer carne com gordura. É a ciência que dizia que eu não podia nem respirar. E que agora foi invertido, né? Está sendo tudo invertido. E aí, nós temos inclusive o Kennedy Jr., né, que atualmente responde pela área de saúde americana, dizendo que nós temos que voltar a uma alimentação ancestral. Olha só. Sim. Comida de verdade. Né? No momento em que o mundo está sendo empurrado para a comida sintética. Então você tem, né, um embate agora gigante em relação ao que é, né, natural daquilo que é sintético. Okay. Dentro de um processo evolutivo, diante dos desafios de Super El Niño, né? Problema de tempestade de plasma, viagem interestelar, contato com os dimensionais, tudo isso, o homem do século XXI, ele não será igual a eu, que sou um cara do século XX. Okay? Quem falou isso? O Papa Francisco. Ele disse, inclusive, que a Bíblia estava desatualizada. Ela não dá conta do homem do século XXI. O mesmo Francisco que fundou o Crislã, né, e unificou as religiões abrâmicas. Eu vejo muito a galera discutindo, né, judaísmo, islamismo, cristianismo. Cara, isso já não existe mais. Lá em cima já é Crislã. A turma já está arrumada, percebeu? Sim. E detalhe, com o Exo Vaticana, que a gente comentou, o Exo Vaticana ainda vai trazer nossos irmãozinhos das 49 raças, os dimensionais, para dentro do pacote. Doutor Alex, então, para eu entender aqui, a galera, em 536 d.C., quando houve aquele apagão completo, teve problemas genéticos diante de tudo que aconteceu por conta do vulcão. Isso afetou, então... Isso ainda afeta, por exemplo, as pessoas hoje? Aquilo que aconteceu lá com nossos ancestrais está afetando as pessoas atualmente? Nós temos estudos que sugerem que vivem dentro de nós 4.880 ancestrais. Né? Então você vem trazendo toda essa cadeia de experiências. Né? Essas 4.880 ancestrais. Esses 4.880 ancestrais, eles chegam lá em Eva, por exemplo? Boa pergunta, né? A princípio, sim. Né? Sim. Deve chegar lá. Se você pegar uma contagem aí média de 80 anos, né? Você multiplica, tecnicamente vai dar numa contagem muito próxima ao que é o que Israel tem, né? Sim. E o que a China fala que tem e a Índia fala que tem. Né? Então, nós temos algumas nações que a contagem é diferente da nossa. Né? A nossa contagem se dá a partir de Cristo, né? De Cristo para cá. Tá. Né? E existe uma contagem anterior a Cristo. Certo. Okay. O processo epigenético, né? Ele é absorvido, ok? E isso vai sendo passado de geração para geração. Exemplo, nós estamos sendo submetidos a uma supercognição. Né? Tá. Então, 50 minutos de navegação na internet. Rolando o feed. Rolando o feed do Instagram. Isso. O minuto 51, o axônio está incandescente e ele mata o neurônio da ponta. Percebeu? Então as pessoas vão ficando menos inteligentes com isso. No Brasil, há uma turma garantindo aí uma pesquisa que teria sido feita, que enquanto o Irã, a média do QI é 110, o nosso é 83, abaixo do macaco, que tem 86 de QI.